Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, mas antes de começar o vídeo de hoje eu queria deixar um recado muito especial aqui pra vocês, diretamente do nosso patrocinador Gianni's Journey, que tá mais uma vez aqui com a gente no vídeo de hoje. Para quem ainda não conhece, o Gianni's Journey é um jogo de mistério extremamente envolvente, onde nós precisamos encontrar pistas e objetos ocultos para desvendar a morte extremamente suspeita de um casal. Durante o jogo, nós interpretamos a personagem principal, Johnny, que resolve investigar por conta própria essa morte extremamente suspeita e todos os mistérios que cercam ali, a morte da sua irmã e do seu cunhado. Por conta disso, a Johnny, ao longo do jogo, vai se envolver em mistérios e situações bem complicadas que vão testar até onde ela está disposta a chegar para descobrir a verdade. A história se passa em 1920, o que acrescenta um toque muito glamuroso a todas as cenas, que são compostas por paisagens e cores belíssimas. Eu tenho certeza que quem gosta de um bom mistério, assim como eu, vai adorar esse jogo. Ele prende a sua atenção a cada nova pista e te faz ter cada vez mais curiosidade de desvendar o que realmente aconteceu com aquele casal. Além também, de que, como eu disse, quem gosta de um bom mistério ou também conhecer casos criminais vai se sentir extremamente envolvido com a história, que tem tudo a ver com essas temáticas. O Gianni's Journey pode ser baixado gratuitamente tanto em Android quanto iOS, então pode baixar sem medo. E para ficar ainda melhor, quem baixar usando o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo vai ganhar de presente 4.500 moedas para usar dentro do jogo, o que é equivalente a R$100. É muito fácil, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, você faz o download do jogo, depois você volta, clica nesse mesmo link e aí pronto, as suas 4.500 moedas já vão automaticamente para sua caixa postal dentro do jogo. Vale lembrar que esse presente só vai estar disponível para novos jogadores e também expira hoje, dia 21 de abril, sexta-feira, então já corre agora, pausa o vídeo, clica no link da descrição, faz o download do jogo para você já garantir as suas 4.500 moedas e depois que você fizer isso, você volta aqui para continuar assistindo o vídeo. Então é isso, agora que você já garantiu aí o seu brinde, já baixou o Gianni's Journey, também já se inscreveu aqui no canal e deixou o seu like nesse vídeo, vamos puxar a vinheta e começar o nosso caso criminal de hoje. Mirlene Carvalho de Oliveira tinha 19 anos na época do caso e vivia em Porto Velho, Rondônia, e os seus pais, Maria Anunciação Carvalho e Edilmar Araújo de Oliveira, já tinham se separado quando ela tinha apenas 2 anos. Devido às agressões que a mãe dela, Maria, sofria por parte do seu pai, que era um homem extremamente agressivo e violento de todas as maneiras possíveis, a Maria optou por não continuar esse relacionamento e ela também não quis, que a sua filha tivesse contato com esse pai extremamente violento. Sendo assim, a Mirlene cresceu sem nunca saber quem era o seu pai de verdade e também não sabia o motivo da separação entre os seus pais. Aparentemente, o seu pai, Edilmar, também nunca fez muita questão de tentar manter contato com ela. A Mirlene foi descrita como uma jovem extremamente tímida e quieta e também era muito responsável e religiosa, tanto ela quanto a sua mãe. Ela cresceu apenas com a sua mãe ali, foi a sua mãe que criou ela completamente sozinha e por conta disso, então, elas acabaram passando por muitos problemas financeiros ao longo da vida, chegando ao ponto que em algumas situações faltou até mesmo comida dentro de casa. Por conta disso, a Mirlene começou a trabalhar muito cedo para ajudar a mãe ali com as despesas e então ela acabou, abandonando o colégio para se dedicar apenas ao trabalho. A única coisa que ela continuou fazendo, foi frequentar a igreja onde ela também cantava. Todos diziam que a Mirlene tinha uma voz muito bonita, ela cantava muito bem e por conta disso ela também alimentava dentro de si
o sonho ali de um dia se tornar uma cantora profissional. Porém, como ela tinha, todos esses afazeres e responsabilidades de levar dinheiro para dentro de casa, acabava que ela também não tinha tempo para se dedicar e estudar isso a fundo e foi aos poucos deixando esse sonho de lado. Conforme a Mirlene foi crescendo, ela foi alimentando dentro de si aquela vontade de conhecer o seu pai biológico, Ela não sabia praticamente nenhuma informação sobre ele, a mãe nunca contava nada, então ela criava ali, as suas teorias na sua mente de que o pai era um bom homem e que se um dia ela conseguisse ali, encontrar ele poderia ajudar ela financeiramente, ela poderia então voltar a estudar, concluir seus estudos e até mesmo conseguir também se dedicar ao seu sonho de se tornar cantora. Alimentando todas essas esperanças, então, quando a Mirlene tinha por volta de 13 anos, essa ideia de conhecer o pai acabou se tornando o seu maior sonho. Um ano depois, então, quando ela tinha 14 anos, o seu sonho finalmente se realizou. Isso porque o Edilmar um dia apareceu ali do nada na porta da casa da Mirlene e sua mãe Maria, se apresentou a ela dizendo que era o seu pai e dizendo, que queria retomar contato com ela, se aproximar e até perguntou se ela queria ir viver com ele um tempo. Ela achou tudo aquilo o máximo, é claro, era o sonho dela se realizando e o Edilmar se apresentou como uma pessoa muito boa, que estava disposto ali a ajudar. Então, com 14 anos, a Mirlene acabou aceitando ir viver com o pai e a mãe dela, apesar também de já conhecer ele, meio que alimentou uma esperança de que ao longo desses anos ele tivesse mudado, tivesse melhorado, então acabou permitindo que a filha fosse para ter aí esse contato com o pai. A Mirlene se mudou então para a casa do pai, passou a viver com ele, sua madrasta Zenilda, 2 filhos que o pai teve com essa madrasta e também outros 2 filhos que eram fruto de um outro relacionamento do pai dela. O pai dela era dono de uma funerária chamada Bom Pastor e de fato, assim como a Mirlene imaginava, ele tinha uma condição financeira muito boa, porque ele tinha ali o seu próprio negócio e ele acabou realmente ajudando muito a Mirlene. Ele deu um emprego para ela nessa agência funerária como gerente e ela também conseguiu voltar a estudar. Parecia que o relacionamento entre os dois estava muito bom, Ele gostava muito da Mirlene e começou a mimar ela cada vez mais, dando vários presentes, chegando até mesmo a dar um carro para ela. No início as coisas pareciam muito boas, Como eu disse, por um ano foi dessa maneira, a Mirlene estava extremamente feliz com esse novo contato com o pai. Porém, um ano se passou e quando a Mirlene estava com 15 anos, o pai dela começou a mudar o comportamento com ela e começou ali, a ter alguns comportamentos sexuais. Certo dia, então, enquanto os dois estavam fazendo um passeio de carro, ele começou aí com essas investidas sexuais com a Mirlene e acabou levando ela para um motel, onde eles tiveram relações sexuais. A Mirlene posteriormente contou para algumas pessoas, sobre isso, e ela disse que apesar de ter ficado assustada, ela nunca tinha tido uma figura paterna na sua vida, não sabia ao certo como tudo aquilo funcionava, então, mesmo estranhando, ela não achou que fosse algo tão grave assim e acabou se rendendo, e dormindo ali com o próprio pai. A partir daí, então, as relações sexuais entre os dois começaram a ser frequentes e eles passaram a ter um caso, então, escondido da esposa do Edilmar e também de qualquer outra pessoa. Com o passar do tempo, o Edilmar percebeu que estava ficando complicado ali, fazer com que a esposa não desconfiasse de nada, então ele acabou inventando uma desculpa e enviou ela e os filhos para viver em uma outra cidade, onde ficava ali uma filial daquela agência funerária dele. Com isso, então, eles passaram a viver ali sozinhos na casa, o Edilmar e a Mirlene, como se fossem um casal. O tempo foi se passando, então, dias se tornaram meses, meses se tornaram anos e a Mirlene e o Edilmar continuaram aí com essa relação entre os dois sem ninguém descobrir ou desconfiar.
Como eu disse antes, a Mirlene chegou a comentar com alguns amigos mais próximos, mas essas pessoas, né, apesar do espanto, não podiam fazer nada, né, a não ser ouvir o que a Mirlene estava dizendo e aconselhar ela a encerrar esse relacionamento com o pai, porque aquilo não era certo, mas mesmo assim, né, ela continuava, até porque com o passar do tempo, o Edilmar também foi se tornando bastante violento com ela, ele era extremamente ciumento, não queria que ela se envolvesse com nenhuma outra pessoa. Se ele desconfiasse de qualquer coisa, já era motivo para ele punir ela de alguma maneira, então ela foi se vendo cada vez mais amarrada àquele relacionamento com o próprio pai. Em março de 2000, a Mirlene já estava com 19 anos, já faziam aproximadamente 4 anos que ela estava tendo esse envolvimento com o seu próprio pai, quando ela acabou conhecendo um rapaz que despertou o seu interesse. O rapaz se chamava Fernando, estudava na mesma escola que ela. Eles começaram ali, né, a conversar, se aproximar e logo começaram um relacionamento. O Fernando pediu, né, a Mirlene em namoro, ela aceitou, porém ela mantinha esse relacionamento escondido do pai, porque sabia que ele não reagiria bem por conta de todo o ciúme e posse que ele tinha ali sobre ela. Porém, depois que ela começou esse relacionamento com o Fernando, ela começou a mudar muito ali o seu jeito com o Edilmar. Ela começou a se recusar a ter ali relações sexuais com ele, já não era mais a mesma, né? Mesmo com toda aquela situação de violência e ciúme dele, ainda assim ela resistia, não queria mais, queria encerrar, né? Tudo aquilo. E o Edilmar, cada vez mais furioso, começou a desconfiar de tudo isso e passou ali, né, a seguir a filha para descobrir o que estava acontecendo. Sendo assim, um dia então, quando ela estava saindo da escola, ele acabou flagrando ela ali em um encontro junto com o Fernando, percebeu que ela tinha um envolvimento com esse rapaz, então ele foi até lá, arrastou ela pelo braço, levou ela para casa e chegando lá ele agrediu ela tanto física quanto sexualmente. Com isso então, completamente abalada, a Mirlene finalmente tomou coragem, ligou para a mãe, disse que não queria mais morar com o pai e pediu, né, para que a mãe desse um jeito de ir buscá-la. A mãe buscou então a Mirlene, chegando em casa ela percebeu todos aqueles hematomas na filha, perguntou, né, tanto para ela quanto para o Edilmar o que tinha acontecido, e o Edilmar disse que a Mirlene tinha brigado e tinha agredido o seu irmão mais novo e que por isso, né, ele tinha batido nela para dar uma lição a ela. Porém, a Maria já conhecia o ex-companheiro e o temperamento agressivo dele, então ela acabou não acreditando muito nessa história e começou a pressionar a Mirlene para ela contar a verdade, até que finalmente ela cedeu e contou toda a verdade para sua mãe. Depois de contar então toda a verdade para a mãe, a Maria acabou convencendo a Mirlene a ir até a delegacia fazer uma queixa contra o Edilmar pelas agressões e também violência sexual. A Mirlene então acabou aceitando, elas foram até lá e fizeram essa queixa. Depois de ser informado sobre essa denúncia, o Edilmar ficou ainda mais furioso e voltou a seguir a Mirlene ali no caminho que ela fazia para a escola e percebeu que ela ainda mantinha o relacionamento com o Fernando, o que deixou ele ainda mais cheio de raiva. Algum tempo depois, a advogada dele entrou em contato com a Maria e a Mirlene, tentando fazer um acordo, e ela propôs que se elas retirassem ali a queixa contra o Edilmar, ele passaria a pagar uma pensão a elas de 2 salários mínimos por mês, além também de comprar uma casa para elas. A Maria ainda tinha uma situação financeira muito difícil nessa época, então elas acabaram aceitando esse acordo, retiraram a queixa e de fato nos meses seguintes o Edilmar começou a depositar aquele dinheiro, mas ele nunca chegou a comprar a casa. Eles fizeram algumas visitas a alguns imóveis, mas ele sempre ia junto e colocava defeito ali nas casas, dizendo que não eram boas o suficiente, sempre faltava ali algum detalhe, alguma coisa. Então ele foi assim enrolando a Mirlene e a Maria e nunca chegou a de fato comprar a casa.
As coisas pareciam estar indo bem, né? Pareciam estar um pouco melhores. A Mirlene agora estava um pouco mais protegida, morando com a mãe. Elas estavam tendo esse suporte financeiro e ela tinha, né, finalmente se livrado das garras do pai, estava ali com o seu relacionamento com o Fernando e indo muito bem na escola. Porém, as coisas mais uma vez mudaram para muito pior em maio de 2000. Em 18 de maio de 2000, por volta de 19 horas, quando a Mirlene estava saindo da escola, ela percebeu que estava sendo seguida pelo pai, que estava armado. Ela tentou fugir pelas ruas, mas ele conseguiu alcançá-la e atirou 4 vezes contra ela. Uma testemunha que viu tudo denunciou o crime e também a placa do carro, por isso foi bastante fácil para a polícia conseguir identificar que o veículo pertencia ao Edilmar e ele se tornou ali, né, o principal suspeito e passou a ser procurado. A Mirlene, por sua vez, infelizmente acabou não resistindo a esses 4 tiros e faleceu. 3 dias depois do crime, o Edilmar acabou se apresentando à polícia com a arma usada no crime e confessou tudo, sendo imediatamente preso. Na ocasião, ele confessou que tinha sim tirado a vida da filha, mas ele disse que não era, né, como as coisas estavam sendo ditas, que não era porque ele não aceitava ali o fim do envolvimento dos dois e nem porque tinha ciúmes dela com o seu novo namorado. Na verdade, ele disse que tanto a Mirlene quanto a mãe dela, a Maria, vinham ameaçando ele de morte. Isso porque, né, elas queriam que ele desse ali uma quantia muito elevada em dinheiro para elas, também desse logo aquela casa. Então elas estavam ameaçando ele porque caso ele morresse, né, uma parte ali da herança iria para a Mirlene. Ele então teria se sentido coagido e ficado com medo de ser atacado pelas duas e por isso então ele acabou seguindo ali a filha e disparado 4 vezes contra ela. Ninguém acreditou nessa versão do Edilmar, é claro, eles tinham todas as provas contrárias, né, de tudo que eu contei antes, de que ele tinha ali, né, seduzido a filha, enganado ela e levado ela a ter aquele relacionamento sexual com ele e também depois, quando ela quis o fim do relacionamento, ele agrediu ela física e sexualmente e também planejou aí, né, tirar a vida dela, então ele permaneceu preso sendo acusado pela morte dela para aguardar o julgamento. O julgamento do Edilmar aconteceu um tempo depois e ele acabou sendo condenado a 37 anos e 9 meses de prisão, mas ele não chegou a ficar nem um pouco desse período preso, isso porque logo após o julgamento ele conseguiu fugir e permanece foragido até hoje, sendo que ninguém sabe o seu paradeiro. A mãe da Mirlene, a Maria, não ficou nem um pouco satisfeita com tudo isso, é claro, pelo contrário, ela ficou com muito medo que o Edilmar pudesse voltar e querer tentar ali uma vingança contra ela também. Isso felizmente até hoje não aconteceu, já tem mais de 23 anos aí, né, que o crime aconteceu e todos seguem sem saber onde o Edilmar foi parar. Sendo assim, então, né, muito provavelmente ele fugiu de cidade, talvez até mesmo de estado ou de país e conseguiu aí seguir a sua vida normalmente sem pagar pelo crime extremamente brutal e cruel que ele cometeu contra sua própria filha. É triste pensar em como a Mirlene sempre foi uma menina muito carente, né? Carente de recursos, de questões ali financeiras e também de afeto. Ela sempre sentiu muita falta desse afeto do pai, sempre foi o sonho dela conhecer o pai ao longo da sua vida inteira. E quando ela finalmente conheceu esse homem, ele teve a capacidade de usar ali da sua influência sobre ela, do quanto, né, ela tinha aquele sonho, aquela admiração com ele, para acabar seduzindo ela e levando ela, né, para esse relacionamento completamente errado entre pai e filha, e no fim de tudo ainda sem aceitar que ela finalmente tivesse percebido o lugar ali onde ela estava e não aceitou mais aquilo, né, quis a sua liberdade, ele não quis aceitar e acabou tirando a vida de uma moça que era tão jovem, tinha apenas 19 anos e tinha uma vida inteira pela frente. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer.
Também deixe aqui nos comentários, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Manda para mim lá no meu e-mail uma história sobrenatural ou bizarra que tenha acontecido com você para eu contar lá no TikTok. Também não esquece, se você ainda não clicou aqui no link da descrição, já clica, baixa o Jonas Journey, garante ali as suas 4.500 moedas e já começa a jogar hoje mesmo para você se divertir. Então é isso, se gostou do vídeo também não esquece de deixar o like e a gente se vê no próximo vídeo.